Fala galera, aqui quem fala é Moacir Ezequiel Lamego, o Moa, do canal Codando com Moa. Hoje eu vim aqui conversar com vocês, bater um papo sobre assuntos diversos voltados à programação Swift, voltados à arquitetura, carreira. A grande dificuldade atual do mercado, o grande problema hoje para você conseguir uma nova vaga, para você conseguir se enquadrar no mercado de mobile, está sendo a falta de experiência, né? Você muitas vezes precisa comprovar a sua experiência, comprovar que você é um dev mobile, é um dev Swift, que você sabe fazer as coisas. E uma das grandes dificuldades é você conhecer várias arquiteturas, porque na verdade hoje os projetos têm problemas, né, de miscelâneos de arquiteturas, ou você vai trabalhar dentro de uma empresa que tem vários projetos, uma é feita em MVC, outra em MVVM, outra em MVP, outra em Viper e assim por diante. Então é difícil hoje você conseguir atender todas as necessidades do mercado, você conseguir ter a experiência. Mas vamos lá, antes de mais nada eu quero me apresentar. Quem é o Moa? De onde veio o Moa? Qual a experiência que o Moa tem? Eu tenho 48 anos, desses 48 anos, mais de 32 anos de desenvolvimento. Comecei lá na década de 90, onde eu trabalhei com COBOL, Lotus, Fácil, DBase programado, que foi a minha primeira linguagem de programação. De lá para cá eu trabalhei com Delphi, eu trabalhei com Clipper, eu trabalhei com C Sharp, PHP e ainda com outras linguagens que eu nem lembro de tanta coisa que eu já fiz. Eu trabalhei com MyFrame, fiz programação COBOL, Oracle, e aí depois voltei para microinformática. E em 2003 eu criei uma empresa para mim, e de 2003 até 2010, na verdade até 2011, eu trabalhei com programação Delphi, onde a gente achava que sabia orientação a objetos, sabia muita coisa, e na época a gente resolvia os nossos problemas daquela forma. Hoje em dia eu sei que aquilo que a gente fazia naquela época era 1% de orientação a objeto parecido, perto do que a gente faz hoje. Em 2010, atendendo um cliente, eu conheci um iPhone e me apaixonei na hora pela tecnologia, me apaixonei na hora por aquele celularzinho. Era o que a gente chamava aqui de iPhone 2, né? Que era o 2G lá atrás, bonitinho, tenho até hoje. Posso mostrar para vocês uma hora dessa. E aí, na hora, eu decidi que aquilo ali era o futuro. Eu percebi que tudo ia girar em torno daquele objeto. E comecei a procurar estudos, né? Como é que eu ia aprender a programar para aquilo ali. E aí, na época, aqui em Blumenau, Santa Catarina, surgiu uma pós-graduação voltada para desenvolvimento mobile, né? Onde não existia só o iPhone, já existia o Android. Na época tinha alguma coisa de Java também para rodar naqueles outros Nokiazinhos, naqueles celulares antigos. A gente aprendeu tudo isso na pós-graduação, mas o meu foco era iPhone. Eu sempre fui apaixonado, sou Apple maníaco, tenho muitos produtos da Apple e gosto muito da marca, gosto muito da ideia da marca. E desde então, desde 2010, e são mais de 13 anos, que eu dedico a minha carreira ao desenvolvimento mobile, com especialidade em Swift, na época Objective-C, né, com especialidade em iPhone. Foi difícil, não vou dizer para vocês que foi fácil, foi uma mudança de paradigma muito grande. Como eu expliquei, a programação orientada a objetos que a gente conhecia, que eu conhecia até então, não era bem orientação a objeto, era um pouquinho dela. Então eu tive uma mudança muito grande de pensamento, de maneira de programar, de maneira de conhecer as coisas. Na época não existia tanto material que nem existe hoje.
Por mais que você procurasse no Google programação Objective-C, era pouco, porque eram poucas as pessoas que faziam. E conteúdo todo em inglês, conteúdo todo da Apple, documentação, e como a gente sabe, a documentação ela também não é bem específica. Hoje é fácil, né? Você quer fazer uma rotina, você pesquisa, a rotina está pronta. Você só adapta ela à sua realidade e pronto, está pronto. Na época não era assim. Então eu fiz a pós-graduação, foram 2 anos. Quando eu terminei a pós-graduação, eu continuei trabalhando na empresa onde eu estava, que era minha. Quando eu terminei a pós-graduação, eu entreguei a minha empresa para minha esposa e disse, olha, agora eu vou me dedicar à minha carreira, que vai ser o nosso futuro, que vai ser isso. E comecei a estudar mais a fundo. E comecei a fazer o que eu aconselho as pessoas a fazerem hoje. Comecei a fazer aplicativos para mim. Então eu dividia meu tempo meio a meio entre a empresa, para mim ter um sustento, e metade do tempo fazendo aplicativos para mim. Onde eu criei vários aplicativos, uns não foram para frente, outros foram para frente e depois de um tempo eles perderam a sua utilidade, mas que serviram para mim como um trampolim para mim me tornar um sênior dentro do desenvolvimento. Na época eu utilizava MVC, que é o padrão Apple de desenvolvimento. Então, como a documentação era pouco, o que tinha era a Apple e a Apple desenvolvia MVC, claro que a gente usava MVC. Lá em 2013, eu consegui uma vaga de desenvolvedor mobile sênior em Curitiba. Então eu tive que me mudar de Blumenau para Curitiba. E eu fiquei trabalhando durante 1 ano em uma empresa, terceirizado, né? Dentro de outra. Nesse 1 ano que eu fiquei trabalhando lá dentro dessa empresa, eu fiquei aprendendo muito mais do que eu imaginava. Por quê? O arquiteto falou, vocês não podem criar nenhuma classe que não respeite um design partner. E na época, o meu conhecimento de design partner era pequeno. Eu quase não conhecia design partner. E eu tive que estudar os design partners. E criávamos todas as classes utilizando os design partners, Command, Factory, Singleton e vários outros que eu nem lembro o nome aqui agora, mas que nós éramos obrigados a criar, porque tudo que a gente criava tinha que ser. Então às vezes eu dizia para ele, tá, mas nessa classe aqui qual é o design partner que eu vou utilizar? Ele dizia, aqui você pode utilizar o design partner XYZ. E aí, às vezes, até ele ajudava a implementar, se era um design partner muito complexo e tal. Hoje você procura aí Swift Design Partner, tem vários sites que ensinam a fazer todos e quaisquer design partners que você possa imaginar. Mas isso fez com que a minha carreira desse um salto. Eu conheci muita coisa. Apesar de ser em MVC, existia ali dentro uma organização de código. Por quê? Uma coisa é você usar arquiteturas, outra coisa é você fazer um código bem feito. Não adianta você utilizar uma arquitetura top da moda, a melhor, a atual, e fazer um código mal feito. Por exemplo, fazer um código com rotinas duplicadas, onde você calcula o percentual de INSS sobre a folha de pagamento em 5 lugares diferentes. E aí o governo vai lá, muda essa rotina e você muda só em um lugar, achando que aquela rotina é única. E as outras 4 estão calculando diferente. E aí o teu cliente lá no final está usando a rotina e está tendo 2 resultados diferentes em 2 relatórios diferentes, porque a rotina está duplicada. Então, além de você conhecer as arquiteturas, que é uma coisa, você saber o que são as arquiteturas, você precisa saber programar. Você precisa aprender a fazer um código limpo. Você precisa aprender a usar o Solid, a respeitar os princípios sólidos. E isso é importante. Então não basta você conhecer as arquiteturas, você tem que conhecer todo o resto também. Então fazer um código limpo, com variáveis bem definidas, com rotinas únicas sem estar duplicadas, respeitar ali o single responsibility,
respeitar o princípio de aberto e fechado e assim por diante, faz com que você faça um desenvolvimento melhor, faz com que as suas rotinas fiquem melhores, faz com que você dê sentido àquela rotina que você fez. Não um código macarrônico, que é um código que você simplesmente escreve e aí você tem lá classes com 2.000, 3.000, 4.000 linhas. Respeite aí um tamanho, um limite, né? Hoje é comum você, quando vai trabalhar nas empresas, as empresas utilizarem o SwiftLint, por exemplo, e delimitar que uma classe não pode ter mais do que, sei lá, 500 linhas, que um método não pode ter mais do que 50 linhas, e assim por diante. Por quê? Para forçar o programador, para forçar o desenvolvedor a criar um padrão de código bem feito. Isso é legal, o SwiftLint é legal, só que você tem que aprender a fazer isso, você tem que fazer isso por conta própria. E isso vem com o tempo, isso vem com a experiência. Aquela experiência que você vai adquirir fazendo os seus próprios aplicativos, criando os seus aplicativos e explorando dentro dos seus próprios aplicativos as possibilidades. Então, por exemplo, se você fizer um aplicativo bem simples, um aplicativo que tenha um login, que tenha um registro, que tenha uma página de profile, onde nessa página de profile você vai aceitar CPF, telefone, você vai colocar máscara nesses campos, onde você vai ter uma home, que vai ter uma tab bar com 3 opções, onde você vai ter um menuzinho de sanduíche. Tudo isso vai fazendo com que você vai criando experiência. Ah, mas eu não sei qual aplicativo vou fazer, eu não sei. Se você não consegue fazer, me chama. Vai numa mídia social minha e manda: Moacir, eu preciso de ajuda. Vai lá no meu canal, pega um vídeo, manda lá um post, vai na minha página, lá tem como entrar em contato comigo. Me chama no WhatsApp, eu participo de vários grupos de ajuda de desenvolvedores, eu ajudo a galera. Moacir, eu precisava de uma ajuda como criar um aplicativo, porque eu preciso fazer um aplicativo para mim criar experiência. Me dá uma ideia, me dá uma luz, eu dou, eu ajudo. Eu tô aqui para isso. Porque hoje, por exemplo, você vai entrar numa empresa que tem vários projetos e um projeto está em MVC, porque é antigo lá com Storyboard. Você está lá em MVC antigo com Storyboard. Daqui a pouco você sai daquele projeto e vai para um outro projeto que está em MVVM com Coordinator. Depois você sai daquele projeto e vai para um projeto que está em VIP. Depois você sai daquele projeto e vai dar manutenção num projeto que está em MVP. Você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que ter esse conhecimento que é a base, e aí você consegue trabalhar em qualquer uma dessas arquiteturas. Isso já faz com que você não seja um programador júnior. Porque hoje um júnior não conhece as arquiteturas, ele conhece o básico do básico. Hoje um júnior não sabe criar uma camada de API. Então você já não é mais um júnior. Continuar ela criando um aplicativo com mais algumas coisas, com mais algumas telas, com mais algumas funções e fazer ela em todas essas camadas, você já consegue provar que você não é um júnior. Você já consegue mostrar para o entrevistador, você já consegue mostrar para o seu gerente, para o seu líder, que você tem um conhecimento a mais, que você investiu esse conhecimento. Vamos lá, vamos fazer com que essa carreira desponte, vamos fazer com que você consiga evoluir a sua carreira, vamos para frente. A gente tem que estudar. Eu estudo até hoje, eu vivo estudando. Quer ver? Olha só, ChatGPT. Quem aqui já estudou ChatGPT? Eu estudo. Eu estudo e uso ela para me ajudar, para me auxiliar. Pô, mas eu não quero que o ChatGPT crie as rotinas para mim. Até fiz um cursinho, lancei lá de ChatGPT, bem simplesinho, só para mostrar como é que usa, como é que se pergunta as coisas básicas para ele. Eu até posso usar ele mais do que eu uso, mas às vezes eu tô com um problema. E aí eu preciso de uma visão diferente. Eu preciso de uma opinião diferente. E conversando com o ChatGPT, mostrando a minha rotina para ele, perguntando para ele, ele me mostra visões diferentes de fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes. E aquilo me acende, às vezes, uma luz que estava apagada, aquilo me mostra uma coisa que não estava.
Então, conselho de amigo, aprendam a usar o ChatGPT, usem ele a seu favor. Vou dar um exemplo, quer ver? Ah, eu não sei Solid. O meu conhecimento de Solid é muito básico. Eu não sei como fazer as coisas em Solid, porque é muito difícil, ou porque eu não tenho tempo de estudar. Então vamos lá, vamos pegar. Uma vez eu lancei no YouTube um desafio que era fazer uma calculadora. Você só tinha que fazer uma rotina que recebia 2 números e um operador. E essa rotina tinha que fazer o cálculo e me devolver um resultado. Tá? Não importa se era double ou se era int, eu não entrei em detalhes. Bom, vamos fazer ela da maneira mais simples que todo mundo faz. Então, por exemplo, eu vou criar essa rotina e vou passar número 1, número 2 e operador. Esse meu operador ele pode ser um enum, que é adiciona, soma, subtrai, divide, ou ele pode ser uma string com o sinal de mais, menos, dividido e vezes. E aí eu faço um switch em cima desse operador, e se for soma, eu somo o número 1 com 2 e dou de resultado esse valor. E assim por diante. Aí eu pego essa mesma rotina e digo para o ChatGPT, peço para ele, passo a rotina e digo, essa é a minha rotina que eu tenho para fazer o cálculo. Eu gostaria que você me ajudasse a colocar essa rotina dentro dos princípios sólidos. E veja o resultado. Veja como ele vai mudar essa rotina e como ele vai transformar essa rotina para você. E aí pergunte para ele, tá, mas o que é melhor, por que agora com a rotina que você fez vai ficar melhor do que a rotina que eu fiz? Veja o resultado, veja a explicação que ele vai te dar. Se alguma das rotinas você não entendeu, pergunte para ele, eu não entendi isso aqui, por que você fez assim? E ele vai te explicar. Então, hoje você não aprende se você não quiser. Hoje você tem uma ferramenta do seu lado muito poderosa que pode te ajudar. Ah, eu gostaria que você criasse para mim um teste unitário para essa rotina. Ele vai criar um teste unitário básico para você dessa rotina. Como você pode fazer para testar ela? Ah, então eu não sei fazer teste unitário. Tá ali, ó. Ele vai te ajudar, ele vai te ensinar. Claro que muitas pessoas não conseguem aprender dessa forma, claro que muitas pessoas não conseguem utilizar dessa forma. Estou falando do meu ponto de vista, com a minha experiência. Mais de 32 anos lidando com o computador, mais de 13 anos trabalhando com a Apple. Então, isso facilita muitas vezes as coisas para mim, uma coisa que se torna simples, mas que talvez para vocês não seja assim. Mas eu tô aqui para isso. A minha ideia é ajudar vocês. Então, com isso você consegue fazer com que a sua carreira possa dar um salto, com que você consegue uma vaga como um pleno, você consegue subir de pleno para sênior, você consegue melhorar as suas especialidades, você consegue buscar um conhecimento em algo que você não tem tanto conhecimento assim ainda. Então vamos estudar, galera, vamos aprender, vamos evoluir, vamos fazer com que a nossa carreira evolua. Mesmo eu sendo um especialista, mesmo eu sendo um arquiteto mobile hoje, eu tenho muito a aprender ainda e estou correndo atrás e estou aprendendo. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. O objetivo aqui é um bate-papo realmente para mostrar para vocês que você pode, sim, se tornar um desenvolvedor, né, com um potencial muito grande, um desenvolvedor especialista, um desenvolvedor melhor. Para você evoluir a sua carreira, você tem que ter conhecimento das arquiteturas que existem. Não deixem para depois, aprendam as arquiteturas, que isso é muito importante.